Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Sou o professor William de História. Desejo que todos estejam bem, juntamente com seus familiares, estejam com saúde, estejam em paz e segurança. Continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde, para que logo nós possamos estar na sala de aula todos juntos. Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, né? Na atividade anterior, nós conversamos um pouco sobre a vinda da família real para o Brasil, né? E agora nós vamos dar continuidade falando sobre a independência do Brasil. Atividade que vocês vão encontrar disponibilizada no Facebook, no WhatsApp, provavelmente, né? Vai ser essa atividade aqui, dessa forma. Atividade Independência do Brasil, certo? Aí nós vamos ter as orientações, que são o quê? Os textos para você fazerem a leitura, né? E os vídeos de apoio para vocês compreenderem melhor o assunto. Depois de vocês fazerem a leitura e assistirem as aulas pelos vídeos, né? Aí nós teremos aqui 2 perguntas para vocês. Pessoal, deixando bem claro, todas as respostas do questionário estão neste texto. Estão no texto que vai estar disponível para vocês. Este texto aqui, ó. Este texto, certo? As respostas, as 2 respostas das perguntas estão neste texto. Correto, pessoal? Dessa maneira, bem esclarecido. Vamos lá. Então, professor, qual que é o texto? O texto é esse aqui, ó. Vamos aqui ao texto. O texto é desse site aqui, ó. Site Toda Matéria. Aí o assunto é Independência do Brasil, certo? Este é o site que vocês vão fazer a leitura, o texto que vocês vão utilizar de apoio, certo? Para responder as perguntas. Para ajudar na compreensão, nós temos este vídeo, né? Independência do Brasil, resumo para Enem Vestibular e essa, né? Que é bem explicadinho, com desenhos bem atrativos, explicando de uma forma bem didática para vocês entenderem, certo? E logo após esse vídeo, nós temos um outro vídeo para ajudar vocês, aqui também, né, de uma maneira bem engraçada até, um professor explicando sobre o processo de independência do Brasil. Então esse é o material de apoio de vocês, pessoal. Fazer a leitura do texto, certo? Fazer a leitura do texto, responder as 2 perguntas. As respostas das perguntas estão no texto. Correto, pessoal? Dito isso, nós vamos lá para uma breve explicação do assunto. O assunto de hoje é Independência do Brasil. Independência do Brasil. Um fato que contribuiu, que foi o principal motivo, o principal causador da independência do Brasil foi a vinda da família real para o Brasil, que nós estudamos na aula passada. A vinda de Dom João VI para o Brasil. Porque quando Dom João VI veio para o Brasil, ele transformou o Brasil em Reino Unido de Portugal, em Reino Unido. Então ele emancipou o Brasil. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Lembrando que nós vamos estar sempre falando desses 2 pontos, pessoal. A metrópole é Portugal, que manda no Brasil, e a colônia é o Brasil, que tem que obedecer Portugal. Então a independência é essa separação, onde o Brasil pode tomar suas próprias decisões. Continuando, nós temos lá, fator importante para a independência do Brasil. Nós temos aqui bem claro, vinda da família real para o Brasil, que foi o assunto da nossa aula passada, né? Motivo da vinda da família real para o Brasil foi as disputas entre a França e a Inglaterra, que acabaram atingindo Portugal. Correto, pessoal? Seguindo adiante, em 1821,
Dom João VI volta para Portugal por causa da Revolução do Porto, mas ele deixa que seu filho mais velho, Dom Pedro, então com 23 anos. Pessoal, muito importante destacar o que foi a Revolução do Porto. A Revolução do Porto foi quando os portugueses expulsaram os ingleses que estavam dominando Portugal, exigiram a volta do rei deles. Quem que era o rei deles? Dom João VI. Exigiram a volta de Dom João VI e toda a sua família. Consequentemente, se toda a família real retornasse para Portugal, o Brasil voltaria à condição de colônia, né? Esse é o grande estopim, o grande motivo da independência do Brasil. Mas Dom João VI foi embora com a família e deixou seu filho aqui, certo? Seguindo adiante, pessoal. Aí, causas da independência. Nós vamos apontar 3 motivos para a independência. Vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. Ou seja, os brasileiros aqui nascidos, eles já queriam ter direitos políticos. Eles queriam decidir o preço dos impostos, com quem fazer comércio, para quem vender, de quem comprar, e tudo isso você só pode fazer se tem independência. E o Brasil era subordinado, ou seja, tinha que obedecer, se sujeitar à metrópole que era Portugal. Segunda causa da independência: desgaste do sistema de controle econômico, com restrições e altos impostos exercidos pela coroa portuguesa. Ou seja, a dificuldade do Brasil fazer comércio, pessoal. Por quê? Por causa dos impostos que Portugal impunha, né? Que Portugal cobrava do Brasil, das restrições, não deixava fazer comércio com várias pessoas, com vários outros países. Então, tudo isso acabou gerando problemas com as pessoas que já eram nascidas aqui, os brasileiros. E o terceiro e último ponto: tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. É justamente o que acabamos de dizer. A Revolução do Porto, os portugueses exigiam que toda a família real retornasse a Portugal. Para quê? Para que o Brasil voltasse a ser colônia. Como nós sabemos, isso não aconteceu porque somente Dom João VI e o restante da família retornaram, deixando seu filho aqui, Dom Pedro. Aí aqui nós temos o dia do fico, que foi mais um passo em direção à independência. Dom João VI, prevendo que o Brasil não aceitaria a recolonização, exigiu que o filho voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro não acatou suas determinações. Em 9 de janeiro de 1822, negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Ou seja, o próprio Dom Pedro, chegou e disse: não, eu vou ficar, não vou retornar para os meus familiares em Portugal. Ou seja, com isso ele estava dizendo o quê, pessoal? Ele estava dizendo que o Brasil ia se emancipar politicamente, ia se tornar independente. Aqui nós temos a Proclamação da República, que é o quê? Esse é um quadro pintado, representando a Proclamação da República, como um momento glorioso, um momento gigantesco da história, de grande importância, Então, nós temos esse destaque aqui. Com isso, seguindo adiante, nós temos as consequências da independência. Para nós conseguirmos a nossa independência, nós tivemos que ser reconhecidos por Portugal, que era a nossa metrópole, que tinha o controle sobre o Brasil. Para isso acontecer, para esse reconhecimento, nós tivemos que pagar uma indenização para eles. Portugal reconheceu a independência exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Certo? O que quer dizer isso, pessoal? Ou seja, para o Brasil ser reconhecido como um país independente, com um governo independente, o Brasil teve que pagar e indenizar Portugal.
teve que pagar. Daí começa a dívida externa brasileira. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses contrários à independência do Brasil. Essas manifestações foram duramente reprimidas pelas tropas imperiais, ou seja, aqui no Brasil havia portugueses que iriam perder o prestígio, certo, com a independência do Brasil, iam perder seus cargos, suas posições importantes. Então, eles eram contra a independência do Brasil. Certo, pessoal? Essa é uma breve explicação para ajudar na compreensão de vocês, né? Para colaborar com os estudos de vocês e assim nós vamos seguindo adiante. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês.